hoje a gente vai falar sobre o século XIX. É um importante momento, né? A gente começa falando sobre o século XIX, que ele que vai dar as características da nossa sociedade atual. Então, por isso que ele é chamado de um longo século XIX. E como a gente viu aqui nesse texto, a gente vai passar pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a base da nossa sociedade atual. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a Revolução Francesa. E também é nesse momento que a gente vai ter vários movimentos de afirmação popular, com luta dos camponeses, com a luta dos operários que trabalhavam nas primeiras indústrias, né? E a gente também vai ter essa expansão da indústria, dos meios de produção. Vai ser durante o século XIX que vai ser inventado a locomotiva, né, o trem, à base do carvão, também é chamado de Maria Fumaça. A gente vai ter a invenção do telégrafo, que era um meio de comunicação. Depois a gente vai ter a invenção do telefone, do automóvel. Então, o século XIX vai passar por essas várias transformações. É durante o século XIX também que a gente vai ter a independência do Brasil e dos países da América Latina. E também vai ser nesse século que a gente vai ter a abolição da escravidão. Então, foram 100 anos bem movimentados que a gente teve na história. Então, ele é bem importante para a gente começar a estudar, a falar do conteúdo do terceiro ano. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o primeiro grande evento do século XIX. Na verdade, a Revolução Francesa, ela é do século XVIII, né, do final do século XVIII. Ela começa em 1789, tá? O século XIX começa entre os anos 1801 e 1900, tá? Mas a gente considera a Revolução Francesa como um marco para o início do século XIX, que vai ser um grande evento de transformação, vai mudar a sociedade. Então, para a gente começar falando sobre o século XIX, vamos lembrar esse último evento do século XVIII, foi a Revolução Francesa. Ela que marca o início da Idade Contemporânea. Então, essa era que a gente vive agora é chamada Idade Contemporânea. Ela começa com a Revolução Francesa em 1789, tá? E a partir da Revolução Francesa, a gente vai ter os primeiros movimentos democráticos e a instituição do capitalismo como modelo econômico. Como é que era o mundo antes? O mundo antes era governado por reis, então não era eleito, né? Não havia democracia, o povo não escolhia. O rei falava que era rei porque Deus colocou ele no poder, e ele passava a coroa, né, para o seu filho, para o príncipe. Então era hereditário. E também antes, o modelo econômico era chamado mercantilismo, era um modelo econômico associado ao Estado. Então, era o Estado que gerenciava tudo que acontecia, né? Hoje em dia, a gente tem um modelo econômico privado, né? A maioria das empresas são privadas, e esse é a base do capitalismo. A Revolução Francesa, ela trazia como princípios, lembrando, antes da Revolução Francesa não havia isso, não havia liberdade, era o rei que julgava, era o rei que condenava, o rei que cobrava impostos, né? Não havia por exemplo, um tribunal para julgar ninguém, né? Então, a Revolução Francesa ela vai trazer esses princípios aqui, ó: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, liberdade para as pessoas, igualdade entre os povos, e a fraternidade seria a solidariedade, né? A pensar no mundo coletivo. E também defendia o direito da propriedade privada. Lembrando, antes, as propriedades eram todas do rei, dos nobres e dos reis. Não havia propriedade privada. Um camponês não era dono das suas terras. O operário não podia ter direito à propriedade privada, nem nada do tipo, né? Então, como eu falei, a Revolução Francesa vai ser a base desses movimentos democráticos e também vai ser quando a gente vai ter a instituição do capitalismo, né? Como modelo econômico. Então, após a Revolução Francesa, a gente vai ter um momento chamado Guerras Napoleônicas. O que aconteceu?
o general Napoleão Bonaparte, ele vai dar um golpe na burguesia e ele vai se tornar o imperador da França. Então ele vai se aproveitar desse movimento, né, da Revolução Francesa. Ele fazia parte do exército francês, né, ele era general, e ele acaba dando um golpe, assumindo o poder, e ele se torna o imperador da França. Lembrando que durante a Revolução Francesa, o rei e a rainha, né, foram guilhotinados, eles acabaram morrendo. O povo condenou eles à morte. E aí a gente vai ter o Napoleão Bonaparte dando esse golpe de Estado, se tornando imperador da França, tá? E aí a primeira medida que Napoleão faz é o chamado bloqueio continental à Inglaterra, né? Que a gente tem a representação da Inglaterra, e ele vai estabelecer que nenhuma nação pode realizar comércio com a Inglaterra. Então, Napoleão vai deixar a Inglaterra isolada, sem ter nenhuma relação comercial com nenhum país, né? Nem com a Espanha, nem com Portugal, nem com a Alemanha. Então, a Inglaterra vai ficar isolada, porque Napoleão sabia que a Inglaterra era um dos países mais fortes da Europa, né? Em termos de marinha, de exército. Então, ele vai tentar isolar a Inglaterra para enfraquecer, né, a Inglaterra, e a Inglaterra acabar cedendo, né? Napoleão queria conquistar toda a Europa. E aí a gente tem esse momento aí que a gente chama de guerras napoleônicas, que vai ser a guerra entre Inglaterra, principalmente a França, né? Mas toda a Europa participou das guerras napoleônicas, tá? E aí a França, que comandada por Napoleão, ela vai quase conquistar toda a Europa, ela quase ganha a guerra, né? Faltava pouco, mas o Napoleão vai tentar invadir a Rússia em pleno inverno e acaba sofrendo uma derrota, né? Aqui a gente tem o mapa do Império Napoleônico, aqui está a França, então ele vai dar o golpe aqui no país dele, né, na França, vai se tornar imperador, e aí ele vai conquistando outros países. Então ele vai conquistar aqui essa região da Itália. Tudo que está verde aqui no mapa estava sob domínio francês, sobre o domínio napoleônico. Então ele vai conquistar a Itália, essa região aqui, vai conquistar a região aqui da Holanda, da Dinamarca, ele vai invadir a Espanha e vai colocar o irmão dele como imperador da Espanha. Então ele tira o rei espanhol e coloca o irmão dele como rei, né, como imperador da Espanha. E o último passo aqui, ele vai invadir Portugal, tá? E a Inglaterra está aqui isolada, sem poder realizar comércio com ninguém. E aí Napoleão vai invadir Portugal, só que o rei português, Dom João, ele tinha negócios com a Inglaterra. E aí ele vai ficar numa sinuca de bico. Ele não sabe o que fazer. Então, se ele ceder à França, a Inglaterra ia entrar com represária a Portugal. E se ele se une à Inglaterra, a França já estava aqui na entrada, aqui na fronteira, para invadir Portugal. Então, o rei português vai tomar uma decisão bem complexa. Ele vai fugir para o Brasil. É a chamada transferência da corte real portuguesa para o Brasil. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse evento, tá? Como eu mencionei, Napoleão vai tentar invadir a Rússia. Aqui está o Império Russo. Só que ele vai tentar invadir durante o inverno. E aí, graças ao rigoroso inverno, os russos acabam derrotando Napoleão. E aí, tudo vai voltando a ser como era antes, né? Os russos derrotam Napoleão, os outros países vão sendo libertados também. Aqui nessa imagem aqui, Napoleão vai ser derrotado na Rússia, né? No inverno. Aqui é o Napoleão e o Dom João VI, né? Essa rivalidade. E aí Dom João vai fugir para o Brasil. Então, quando acaba a guerra, né? A gente vai ter um período que é chamado período de paz britânica, né? É o período em que a Inglaterra, aqui, ó, no mapa, a Inglaterra vai ser a maior potência do mundo, né, nesse período.
vai ter a maior influência no mundo, né? E a gente vai ter esse domínio inglês e o início da Revolução Industrial, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar mais da Revolução Industrial. Então, aqui a gente tem na Inglaterra, esses em vermelho, a Inglaterra está aqui, como eu falei, e esses outros países em vermelho eram as colônias inglesas. Então, Canadá, Austrália, Índia, né? África do Sul são os principais. E em todas essas colônias, além da Inglaterra, a gente vai ter várias mudanças, né, várias transformações. A gente vai ter construções de ferrovias na Austrália, no Canadá, na Índia, na África do Sul. A gente vai ter a expansão da comunicação através dos cabos de telégrafo. Então, essas linhas aqui pretas eram cabos que passavam por dentro do oceano, né, para transmitir mensagens de telégrafo. Então, ó, saía da Inglaterra, ia para alguns países da África, ia para a África do Sul, também ia para a Índia, para a Austrália. Então, nesse momento, entrou a Emily, né? Boa noite, Emily. Boa noite. Estamos aqui na aula. Tá bom. Então nesse momento, pessoal, não havia, né, forma de comunicação. Então, com a invenção do telégrafo e com essa expansão inglesa, por exemplo, uma mensagem da Inglaterra que estava aqui para a Austrália chegava em menos de 1 hora. Então, vai ser uma transformação muito grande, né? Hoje a gente manda um e-mail, manda uma mensagem, né, pelo WhatsApp. Você pode mandar lá para o Japão, que chega em menos de segundos. Mas nessa época não existia nem o telefone. Então, essas linhas aqui de telégrafo vão ser fundamentais para a comunicação, tá? Então, a Inglaterra vai expandir isso. E a gente, como eu falei, também vamos ter as ferrovias, então os transportes de produtos vão ser mais rápidos, e todas essas colônias vão passar por um processo também de industrialização, tá? Então, pessoal, qual a influência, né, das guerras napoleônicas no Brasil? Então, após Bonaparte, né, o Napoleão Bonaparte declarar guerra à Inglaterra, Portugal, né, como eu falei, apoia os ingleses, devido a certos acordos e dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, o exército francês ele vai invadir Portugal. E aí o rei Dom João, né, o único caso na história que o rei vai fugir do seu país, né? Nunca um rei foge do país. O rei normalmente fica na guerra até morrer. E Dom João, que era medroso, acaba fazendo um acordo com a Inglaterra escolta a corte portuguesa para o Brasil. Então, a gente tinha cerca de 10 mil pessoas, 10 mil portugueses que mudaram para o Brasil. Pronto. Depois eu arrumo o som de novo. Então, pessoal, a gente tinha uma corte com 10 mil portugueses, né? O rei, a família real, os nobres, todos eles vieram para o Brasil, tá? Então, esse evento é conhecido aqui, ó, como a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, o rei foge dos franceses, ele vai ser escoltado pela Inglaterra, e aí é a primeira vez que um rei pisa no Brasil. Isso aí foi no ano de 1808. Então, nunca um rei de Portugal, o Brasil começou a colonização em 1500, nunca um rei de Portugal havia pisado no Brasil. E aí a gente vai ter o Império. Portugal vai ficar abandonado, né? Portugal vai estar invadido pela França, Napoleão vai invadir Portugal, e a gente vai ter o Brasil como sede do Império Português, né? Então, agora, a capital, né, o centro do Império Português é o Brasil. E aí a gente vai ter várias inovações, né, com essa transferência aí do rei para o Brasil. Então, as maiores transformações desse período ocorreram principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, as principais transformações vai ser as aberturas dos portos às nações amigas. Lembrando que, antes disso,
o Brasil vivia sobre o pacto colonial. Então, o Brasil só podia realizar comércio com Portugal. Então, tudo que era tirado da terra brasileira, ouro, a cana-de-açúcar, outros minérios, carne, tudo isso só podia ser vendido para Portugal. E, da mesma forma, o Brasil só podia comprar produtos manufaturados de Portugal, tipo vinho, roupas, né, panos, tapetes, relógio, queijo, né, que vinha da Europa. O Brasil só podia comprar de Portugal. E Portugal não fabricava vinho nem nada disso. Ele comprava o vinho ali da França, da Itália e revendia para o Brasil. O Brasil mandava, por exemplo, o melado da cana-de-açúcar, Portugal levava esse melaço para a Holanda refinava e transformava em açúcar mesmo, depois Portugal pegava o açúcar lá refinado da Holanda e revendia para o Brasil. Então imagine, né, quanto é que ficava caro os produtos aqui. O Brasil era o maior exportador? Em produtos agrícolas, né, o Brasil sempre foi um grande exportador até hoje. Até hoje o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. O problema é esse, o problema é que o Brasil não se industrializou. Então, enquanto a Índia, a China estão fazendo relógio, mandando foguete, fazendo celular, o Brasil não fabrica nada, né? O Brasil não fabrica motor, não fabrica nada praticamente. Então, o Canadá passou por industrialização, os Estados Unidos, toda a Europa, né? A África do Sul tem indústria, e o Brasil só vende produto tirado da terra, minério e produtos agrícolas, né? Soja, laranja, né? E aí a gente sai caro no final das contas. Petróleo, por exemplo, a gente tira o petróleo da terra aqui, né? Manda para outros países refinarem e depois tem que comprar gasolina, né? Não seria bem melhor fazer a gasolina aqui no Brasil? Sairia bem mais barato, né? Só que o Brasil não passou por esse processo de industrialização até hoje, né? E a Índia, por exemplo, tem carro feito na Índia, fabricado. Na China, a Suécia tem carro feito na Suécia. Muitos países têm o seu próprio carro, né? O Brasil, como é um dos 15 maiores países do mundo, era para ter pelo menos um carro nacional, né? Não tem. Então a gente não tem indústria, né? Esses produtos são só montados no Brasil. Eles mandam as peças em partes e eles são montados no Brasil, né? Mas não é fabricado. E aqui a gente tem matéria-prima, né? Minério, muita coisa para fazer peça, mas até hoje, infelizmente, a gente não se industrializou. E aí é bem parecido com o que ocorria no século XVIII. Então, pessoal, voltando aqui às transformações, então, como eu falei, a gente vai ter a abertura dos portos às nações amigas. Então, o Brasil agora podia realizar comércio com outros países, menos a França, claro que era o inimigo no momento, mas com a Inglaterra, com outros países, o Brasil podia realizar comércio. Lembrando de novo, anteriormente o Brasil só podia realizar comércio com Portugal. E a partir da vinda do rei, ele é obrigado a abrir os portos, né, para o Brasil realizar comércio com outros países. O que mais que a gente teve? A gente teve construção de estradas, teve um aumento na produção agrícola com a vinda do rei, a gente teve a criação do Banco do Brasil. Até esse momento o Brasil não tinha banco nenhum, o dinheiro daqui tinha que ser mandado para Portugal. A gente vai ter a criação dos Correios também, a gente vai ter a criação da imprensa nacional, aqui, ó, tudo ali por volta de 1808. A gente vai ter também a criação da Casa da Moeda, também não tínhamos moeda no Brasil, tudo vinha de Portugal, né? Vinha moeda de ouro, né? Não existia uma moeda feita no Brasil. Então, vai ter a criação da Casa da Moeda, a gente vai ter também a fundação da Academia de Medicina, então a primeira faculdade de medicina vai ser criada com a vinda de Dom João VI, a gente vai ter a Academia de Belas Artes,
também a inauguração do Museu Nacional, aquele que pegou fogo, ele vai ser também criado nesse momento. Vai ter também a criação do Jardim Botânico no Rio e o Ministério da Fazenda. Algumas das transformações, ou seja, o Brasil não tinha quase nada, não tinha estrutura nenhuma. Com essa vinda forçada do rei Dom João VI em 1808, a gente vai ter essa certa evolução no Brasil. Lembrando que foi mais no Rio de Janeiro, que era a capital e a sede do Império, né? O rei morava no Rio de Janeiro. Vai ter também uma certa melhora em Salvador, que era a antiga capital do Brasil, mas não vai sair muito desse eixo aí, Rio, Salvador, né? Minas também, vamos ter uma melhoria também. Minas era o local onde a gente tinha a produção, né, a extração do ouro, mas vai ficar mais ou menos por aí. Mas isso vai ser importante para o Brasil, porque após a derrota de Napoleão Bonaparte, os russos e os ingleses ganham a guerra, o rei Dom João volta para Portugal e vai abrir caminho para o processo de independência do Brasil, em 1822. Então, Dom Pedro I vai ficar no Brasil como príncipe regente, Dom João VI volta para Portugal para voltar a ser rei e assumir o trono lá, e aí vai ter uma série de transformações até o Brasil se tornar independente. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho melhor sobre esse tema, tá? E aí, pessoal, com a vitória da Inglaterra nas guerras napoleônicas, a Inglaterra, como eu falei, vai se tornar a potência do mundo, vai ser a nação mais dominante no mundo. E aí a gente vai ter esse momento aí que é chamado Revolução Industrial, que é um dos momentos de transformação, né, da forma de produção. As coisas antes eram produzidas mais manualmente, e com a Revolução Industrial a gente vai ter depois uma produção em série, então vamos produzir muito mais rápido. A Revolução Industrial ela foi um importante movimento, né, como eu falei, de produção de bens de consumo. Começa lá no final do século XVIII e vem até os dias de hoje. A gente ainda está na Revolução Industrial, né? Como? Com essas inovações tecnológicas. Se vocês pararem para pensar, até os anos 80, ninguém tinha computador. O computador era uma peça, um aparelho gigante, que era do tamanho de uma sala, né? Não cabia nada na memória. Então, a gente vai tendo essa revolução, vai diminuindo o tamanho, né, dos aparelhos. Lembram que o telefone era fixo, né? Aí a gente vai ter essa transformação com celulares ali nos anos 90. Hoje o celular é um computador na mão. Então, cada dia que passa, a gente está cada vez mais aprimorando a tecnologia. Isso é um lado positivo. Como lado negativo, desde a Revolução Industrial, há mais de 200 anos, 230 anos, 250 anos, o mundo também está passando por problemas, né, de meio ambiente. Então, como a gente está produzindo muito rápido, vamos relembrar, 300 anos atrás não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, as pessoas moravam na zona rural, não tinha como morar na cidade, no centro, porque nem energia tinha, né? Então, você morava na zona rural, você colhia o alimento ali rápido e comia, né, para não estragar e tal. Com a geladeira, essa questão melhorou. E a gente vai pensar também que a gente está extraindo muitos recursos naturais, minérios, a gente gasta muita energia, muita água. Então, em 300 anos, o mundo está passando por essa transformação aí de degradação da natureza. Está tendo mais consumo de alimentos, carne, né? E a gente sabe que a criação de gado, ele devassa, né, uma grande área, né, de floresta e tal. Então, a gente está passando por esses problemas aí que a gente ainda não sabe como resolver. Então, em 300 anos, a gente degradou o meio ambiente muito mais do que em 10 mil anos. Então, foram 300 anos bem duros para o planeta Terra. Mas vamos dar continuidade aqui sobre esse processo da Revolução Industrial. Então, pessoal, a nossa sociedade atual é fruto das transformações ocorridas na Revolução Industrial. Houve vários avanços tecnológicos na produção das máquinas, peças e bens de consumo.
Os principais países que se industrializaram nesse momento foram a Inglaterra, a França, né? Depois que Napoleão Bonaparte deixa de ser o imperador, a França vai fazer algumas reformas, vai voltar à democracia lá e vai passar também pelo processo de industrialização. A Bélgica, a Holanda, a Rússia, a Alemanha, os Estados Unidos, todos esses países vão passar por esse primeiro processo de industrialização, tá? Vamos avançar aqui. E aí agora vamos ver as principais invenções que ocorreram na Revolução Industrial. Então, a primeira grande invenção da Revolução Industrial foi a máquina a vapor, tá? A máquina a vapor, ela foi inventada pelo James Watt. Daí o nome, quando a gente fala alguma coisa de energia, né? A gente fala watts, tem 30 watts, tem 100 watts, em homenagem ao James Watt, aqui, ó, o nome dele. Então, ele vai inventar a máquina a vapor, né? O que era a máquina a vapor? Era uma espécie de motor, né, que funcionava, um motor de combustão, que transformava a energia do vapor da água, aqui, ó, vai ter o carvão, o calor, aí aqui esse vapor, aqui vai ter a água, esse vapor da água, né, ele virava um trabalho mecânico, ó, tipo um motor de carro, ó. Aqui, ó, vai ter o cilindro e tal, aqui a gente vai ter a rodana, né, para fazer esse motor girar. Então, essa energia era produzida através desse vapor da água. Então, ele vai ser o primeiro motor inventado, né? Então, esse motor a vapor. Ele tinha um papel importante para mover as máquinas, né? Então, a gente vai ter o quê? A utilização do motor a vapor na indústria têxtil, na fabricação de roupas, né? De tapetes e tal. Então, pessoal, a máquina a vapor aqui, ó, ela servia como motor desses aparelhos aqui de fazer roupas, né, tecido e tal. Então, antes era tudo na mão, era rodado na mão, e aí a gente vai ter o motor a vapor vai facilitar na produção, né, na fábrica têxtil, né. A gente também vai ter a ampliação de novos meios de transporte, como o barco a vapor. Aqui funcionava do mesmo jeito, tinha um motorzinho aqui a vapor, com carvão e água, e aí ele produzia, né, a força para movimentar os navios e barcos, né, que é a queima do carvão e tal. Então, pessoal, antes a gente só tinha um barco a vela. Aí, com o motor a vapor, a gente vai ter essa independência maior dos navios, dos barcos, né? Não vai ficar tão dependente ao vento. Então, com o motor, você vai para onde você quer. A gente também vai ter a criação, né, da locomotiva a vapor, também chamada de Maria Fumaça aqui no Brasil, né? Funcionava da mesma forma, tinha uma caldeira aqui, um forno, né, de carvão, queimava o carvão fazia a água evaporar, e aí essa força do vapor da água movimentava o trem, né, a locomotiva. É que nem a panela de pressão. Aquele vapor é bem forte, então vai evaporando a água, tem uma força muito grande. Então esse vai ser um dos primeiros motores da história. Lembrando também que a principal fonte de energia desse período era o carvão. Então, em toda a Inglaterra vai abrir várias minas de carvão, então vai ter vários trabalhadores que vão trabalhar nessas minas. Esse era a principal fonte de energia, né? Era o carvão. Se a gente for pensar hoje em dia, a principal fonte de energia é o petróleo. Então, o petróleo a gente usa para tudo, para fazer combustível, para plástico, para isopor, várias coisas são feitas a partir do petróleo, mas a principal função do petróleo é o combustível, né? Então, todo tipo de combustível é feito do petróleo, praticamente. Então, hoje, a principal fonte de energia no mundo é o petróleo. Também tem data para acabar, né? Quanto mais vai extraindo petróleo, um dia acaba. Então, a gente tem algumas soluções aí, com a energia solar, carros híbridos, a partir da eletricidade, para a gente diminuir o consumo de
de combustível, né? Porque senão não aguenta, o mundo não vai aguentar essa degradação, né? Depois, pessoal, a gente vai ter outro importante invento, o telefone aqui, ó, o primeiro telefone. Ele foi inventado pelo Alexander Graham Bell em 1876. O que era o telefone, né? Um aparelho que transmitia sons através de um cabo. Esse cabo ele emitia sinais elétricos e foi uma das invenções mais importantes do mundo, que revolucionou o meio de comunicação. Então a gente vai ter a transmissão mais rápida ainda que o telégrafo. E lembrando que o telégrafo eram códigos, né? Você não falava. Eram códigos, era tipo uma máquina de escrever com código que você transmitia mensagens para outros lugares do mundo. A partir da invenção do telefone, vai transmitir som, né? Então você falava aqui e tal, vai emitir esses sinais elétricos e podia também falar com várias partes do mundo. Hoje a gente tem, né, esses aparelhos aí mais revolucionários, que já quase não tem a função da gente falar, emitir som, né? Que escreve, digita, pesquisa coisas pelo celular. Então, o celular é uma evolução, né, do telefone, mas hoje funciona mais como um tipo de computador. Vamos avançar mais. Então, pessoal, o próximo invento aqui importante é a lâmpada. Então, como eu falei, há 300 anos atrás a gente não tinha energia elétrica, quem dirá a lâmpada. Então, a gente vai ter, em 1879, esse camaradinho aqui chamado Thomas Edison, um dos maiores inventores do mundo, né? Ele criou várias coisas, ele vai criar o filamento da lâmpada, né? Gerando luz a partir de uma corrente elétrica. Essa aqui é uma das primeiras, essa aqui, ó, é uma das primeiras lâmpadas que foram inventadas. Ele passava por esse filamento de energia, né? E acabava iluminando, né? Essas lâmpadas mais tradicionais. Hoje a gente tem modelos, né, mais avançados e tal, de LED. Quase ninguém usa muito mais essas lâmpadas aqui. Por quê? Porque gasta muita energia e queima toda hora. Por exemplo, eu tenho uma aqui que queimou com 4 anos daquelas placas de LED. Então, quantas dessas aqui normais eu ia gastar, né? Essas aqui também são melhores, demoram mais para queimar, e aí você vai economizar, e aqui também economiza energia, né? A conta vem mais barata. Essas aqui são as que mais gastam, elas aquecem muito e tal, né? Outra forma de adaptar o mundo para a comodidade do mundo que a gente vive, a gente tem essas novas inventos para economizar um pouco de energia, né? Ninguém mais vai abdicar da energia da luz da lâmpada, mas aí alguns inventores, algumas empresas tentam melhorar um pouco o consumo para, né, não gastar tanto. Imagine todo mundo aqui com essa lâmpada, o tanto de energia que ia gastar mais. Dando continuidade aqui, a gente vai ter outra grande invenção no final do século XIX, que foi o automóvel. Então, em 1886, o alemão Carl Benz, quem é o Carl Benz? O criador da Mercedes-Benz, né? Ele desenvolveu o primeiro carro de combustão interna, que tinha a forma de um triciclo. Então, os primeiros carros são dessa forma aqui, ó, de triciclo, tá? Esse carro aqui é mais antigo, que ele é combustão externa. O motor dele ficava aqui externo. O Carl Benz vai inventar, né? Por isso aqui são os primeiros protótipos. Esse carro aqui já funcionava com combustível, né? E aí depois ele vai inventar esse primeiro carro com combustão interna. O motorzinho dele estava aqui, ó. Então ele tinha a forma de um triciclo. Ele era equipado com um pequeno motor, né, de 4 tempos, não andava muito rápido. Essa aqui é a Berta Benz, a esposa dele. Essa aqui, na verdade, é uma cena de um filme sobre a história dessa invenção do carro. Mas ela vai ser a primeira mulher, né, a dar a volta, a primeira pessoa, né, era uma mulher, a dar uma volta de carro. E ela vai ser também responsável pela campanha de marketing. Vai falar que as mulheres podiam andar de carro e tal. E aí ela vai ser importante também
na venda dos carros, que o pessoal no início tinha medo. Uma mulher, né, na época, sociedade machista, uma mulher está dirigindo, então qualquer um pode dirigir. Então eles faziam essas campanhas de marketing aí para atrair o público. Ele não dava partida, né, tinha que ser empurrado e tal. E aí, beleza, a gente vai ter a invenção do carro com o alemão Carl Benz. Outra transformação que a gente vai ter, essa aqui vai influenciar tudo. Foi com Ford, né? A fabricação dos carros, ele vai passar por uma nova revolução com a criação da produção em série, né? Que foi idealizada por esse camarada aqui, ó, chamado Henry Ford. Ele é o criador da Ford, né? Da Ford Motors. Então ele foi o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis, em menos tempo e em menor custo. Então, o Fordismo vai ser a base da indústria da atualidade. Então, a gente tinha esses automóveis aqui do Carl Benz, eram feitos um a um saía bem diferente do outro, manual e tal, e a gente vai ter os carros do Ford. Então, esses carros aí essa produção em série, né, que foi inventada pelo Henry Ford. Então, os carros vão ser todos iguais. Aqui embaixo, a gente tem um exemplo de máquinas de lavar, né, sendo produzidas em série. Então, a indústria, hoje em dia, ela é mais automatizada, né, ela tem mais robôs, né, construída em séries. Os produtos saem todos iguais, em série, um por um. Quem inventou esse tipo de produção foi o Henry Ford, beleza? O criador da Ford. Então, os carros do Henry Ford vão sair muito mais barato e muito mais rápido, lá dos Estados Unidos. Então, ele vai inventar a produção em série, que, como eu falei, tudo que é produzido pelas indústrias hoje em dia, celular, é tudo em série. O iPhone, o Samsung, são todos iguais, é o mesmo chip, mesma memória, mesma placa, tudo igualzinho, não pode mudar uma vírgula ali na produção. Então, isso foi idealizado pelo Henry Ford, tá? Por isso que ele é muito importante até os dias de hoje. Na sequência aqui, já está acabando a aula, tá? No século XIX também, a gente vai ter o processo de independência dos países da América Latina. O único país que, antes de entrar o século XIX, ainda no século XVIII, já tinha proclamado a sua independência foi os Estados Unidos, em 1776. Os Estados Unidos é considerada a democracia mais antiga do mundo. E aí, só que os demais países, todos esses aqui, tirando o Brasil, praticamente todos, né? Tirando o Brasil, eram colônias da Espanha, né? Então, a área que hoje é o México era chamada de Vice-Reino da Nova Espanha. Por exemplo, a gente tinha a Capitania Geral da Venezuela, a área onde hoje é a Colômbia, Bolívia, era chamado de Nova Granada. Aqui a área do Peru era o Vice-Reino do Peru. A gente tinha a Capitania Geral do Chile. E a gente tinha o Vice-Reino do Rio da Prata, que é a Argentina, tá, hoje em dia. E o Uruguai aqui nem fazia parte da Espanha, fazia parte do Brasil, né? Era a província Cisplatina. O Uruguai, durante um bom tempo, fez parte do Brasil. E aí a gente vai ter toda essa área aqui de colônias da Espanha, que ainda não tinham proclamado a independência, e a gente vai ter a colônia de Portugal, que era chamada de América Portuguesa, onde está o Brasil. E aí a gente vai ter esse processo, galera. Então, durante o século XVIII, tudo influenciado primeiro pela Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, a fuga de Dom João VI para o Brasil. Todas essas transformações, por exemplo, o Brasil vai acabar entrando num processo de independência. Após Portugal pressionar o Brasil para voltar aos termos do Pacto Colonial, aqui, ó, o rei Dom João vai acabar voltando para Portugal, vai ficar Dom Pedro I aqui como príncipe regente. Portugal queria voltar tudo ao que era antes, falar, não, agora tudo está normal de novo, vamos voltar ao Brasil ser colônia de Portugal,
o rei já está em Portugal de novo, tudo tranquilo, só que, ó, pacto colonial, o Brasil manda as matérias-primas para Portugal e Portugal manda produtos manufaturados e escravos para o Brasil. Então, o Brasil vende para Portugal e só pode comprar de Portugal. Só que aí já não era mais isso, né? Já tinha se passado 15 anos. Então, os brasileiros aqui, os empreendedores, né, os fazendeiros, já não estavam mais acostumados a essa questão do pacto colonial. Então, Portugal vai pressionar o Brasil para voltar ao pacto colonial e vai pressionar também que Dom Pedro voltasse para Portugal. Falar, ó, volta aqui para cá, você é o príncipe, é o herdeiro do trono, o Brasil é só uma colônia, né? Vamos voltar tudo a ser o que era antes. Mas aí houve enorme pressão dos fazendeiros, né, da burguesia do Brasil, e aí Dom Pedro I, né, não teve outra escolha, em 7 de setembro, ele vai proclamar a independência do Brasil, beleza? E aí a gente tem aqui também a série de outros países da América aqui, que proclamaram a independência. Como eu falei, Estados Unidos, em 1776, vai ser um dos primeiros. O Haiti, que era colônia francesa, aqui, ó. O Haiti está bem aqui, ó. O Haiti é uma ilha ali perto de Cuba, era uma colônia francesa. Quando tem a Revolução Francesa, eles aproveitam e proclamam a independência também. O Paraguai, logo cedo, aqui, ó, vai também proclamar a independência. Em 1816 vai ser a vez da Argentina. 1818, o Chile. 1819, Venezuela e Colômbia. 1821, México. 1822, o Brasil. Em 1828, Uruguai. Como eu falei, o Uruguai era a província cisplatina, fazia parte do Brasil. De todos esses países aqui, só Brasil e México que continuaram tendo rei ou imperador, né, no caso. Todos os outros países aqui se tornaram democracia, desde os Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Peru, eles elegeram um representante. O Brasil, quem ficou aqui foi o filho do rei, né, Dom João. Então, quem ficou aqui foi o Dom Pedro. Então, a gente também vai ter, além de ser os países que mais demoraram, praticamente, o Brasil e México, ele ainda vai demorar mais um tempo até se tornar uma república. O Brasil só vai se tornar uma república em 1889, que é aquele feriado de 15 de novembro. E o México vai ser mais rápido. O rei do México já vai cair rapidinho e o México já vai ter presidente. O Brasil não, o Brasil ainda vai demorar um tempo. Tudo isso atrasou, tá? A evolução do Brasil, né? A gente tem tudo aqui, mas não consegue sair dessas crises. Avançando aqui o último tópico. Então, século XIX também, a gente vai ser marcado pelos movimentos abolicionistas, tá? Então, o que foi o abolicionismo? Foi um movimento que visou a libertação dos escravos e a proibição do comércio de africanos. Então, a gente vai ter esse processo de abolição, né? Não pode mais ter ninguém escravizado, não pode mais existir o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. E aí cada país vai ter sua forma de abolição, tá? E aí a abolição da escravidão vai ser influenciada pelas ideias do iluminismo que vem lá da Europa, essas ideias de liberdade. Também a gente vai ter a pressão da Inglaterra, né, por ampliação da mão de obra e assalariada do mercado consumidor. Qual era a lógica da Inglaterra? A Inglaterra estava se industrializando, criando produtos, bens de consumo. Não tinha mais lógica para a Inglaterra ter escravo. O escravo ele não ganha salário, ele não consome, ele acaba não consumindo porque nem salário ele tinha. Então a Inglaterra vai pressionar o mundo ninguém é bonzinho, né? Então todo mundo tinha um interesse. Qual o interesse da Inglaterra? Acabar com a escravidão. Esses negros que iam ser libertos, eles iam acabar sendo assimilados pela sociedade
e aí acabar tendo empregos, né, trabalho assalariado, e iam consumir produtos. É o que aconteceu nos Estados Unidos. Os negros começaram a consumir, comprar casa, comprar carro, né, comprar diversos bens de consumo, né? E no Brasil não foi tão assim porque a abolição foi diferente. Só passando aqui, ó, os principais anos aqui também, ó, Chile, México, Uruguai, Inglaterra, Canadá, França, Argentina, Portugal. Novamente o Brasil na rabeira foi um dos últimos países a abolir a escravidão, tá? Isso foi no dia 13 de maio de 1888. Mais uma demora para o Brasil se modernizar, né? O mundo todo aboliu a escravidão e o Brasil esperando. Como a gente vê aqui nessa charge aqui, ó, a abolição foi feita sem planejamento, sem política de inclusão do negro à sociedade brasileira. Então, essa imagem aqui é bem clara. Ó. Dia 13 de maio de 1888, a gente vai ter a Lei Áurea, fazer um 88 aqui, mais ou menos, tá feio. A gente vai ter a Lei Áurea, só que no Brasil o que aconteceu? A partir de hoje, todos os escravos são libertos. E aí não teve nada, nenhuma indenização. Falou, vocês estão livres. E aí não teve mais, eles não tinham nem onde dormir mais. Muitos voltaram a trabalhar para os fazendeiros, outros tiveram que invadir, né, os morros ali, as primeiras favelas, outros foram para a cidade. Então não teve nenhuma inclusão do negro quando houve a abolição da escravidão do Brasil. Só para citar os Estados Unidos, né, que é um exemplo próximo, a gente está no mesmo continente, foi colônia também. Quando os Estados Unidos aboliram a escravidão, o governo, né, o presidente, fez uma lei que ele dava um pequeno pedaço de terra, sementes, né, para plantar, e algumas cabeças de gado, né, de ovelha, algum tipo de animal da determinada região. Não era muita coisa, mas ele pelo menos ia ter onde morar e o que comer, né? No Brasil, não. O governo não fez nada, o império não fez nada e acabou essa situação que a gente está hoje, beleza? Então, essa aqui é a última parte aqui da aula, tá? Então, pessoal, aqui, ó, quando vocês forem fazer atividade, né, vocês podem consultar esse material aqui, né, em PDF. Aqui eu vou postar a atividade aqui agora, ó. Criar. Pronto, já está valendo, tá? Então, vocês entram aqui, né, tá na sala de aula aqui do terceiro ano de História. Vocês vão aqui em Atividades. Clica aqui no link. Aí abriu agora certinho, ó. Coloca a turma, né, o nome, o e-mail, turma, e responde, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre a aula ou sobre as atividades, qualquer coisa? Não. Tá tranquilo? Sim. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, né, tiver alguma pergunta, vocês podem mandar para esse e-mail aqui, ó. Manda o e-mail. Ou vocês podem perguntar por aqui mesmo, ó. Aqui vocês podem fazer uma pergunta particular, né, para ninguém ver. Aí vocês escolhem qual forma vocês querem, né, entrar em contato, beleza? Para tirar alguma dúvida. Aí daqui a pouco eu posto aqui no mural o link do WhatsApp, do grupo, para quem quiser entrar, beleza? Então é isso aí. Boa noite para vocês, até terça-feira que vem. Boa noite. Valeu. Terça-feira que vem tem de novo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.